Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um encontro aprendendo com a palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando, pastor vice-presidente da Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis, Rio de Janeiro. É um prazer, é uma alegria, é um privilégio e uma bênção chegar até você para mais uma reflexão bíblica. A minha oração permanece a mesma. Eu oro para que Deus fale profundamente em seu coração e que você hoje tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Para tanto, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, que encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 17 ao verso de número 23. Marcos, capítulo 9, versículo 17 ao versículo 23. Pegue a sua Bíblia ou tecle a sua Bíblia para que você possa acompanhar então essa reflexão e aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Você já passou ou viveu uma situação de impossibilidade? Eu creio que sim. Todos nós, de alguma forma, já passamos ou já vivemos uma situação de impossibilidade, onde nós estamos totalmente à mercê de um medo, de uma insegurança, de uma situação que nos acometeu e que roubou a nossa paz. Eu creio que você já passou por alguma situação assim. Eu já passei por inúmeras vezes. Mas a questão não é passar por ela, porque todos nós vamos enfrentá-las de uma forma ou de outra. A questão é como passar por ela e o que fazer nesse momento. E a quem recorrer. E é sobre isso que eu quero pensar hoje. Eu quero ler para você então o texto da Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 9, no versículo de número 17 até o versículo de número 23. Leia comigo, assim diz a palavra de Deus para nós. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, a quem tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. Então eu disse aos seus discípulos para que expulsasse, mas eles não puderam. Então lhe respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis ainda? Trazei o menino. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou-se com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou-lhe então o pai ao pai do menino: Quanto tempo que isso lhe sucede? E ele disse: Senhor, desde a infância, meu filho tem passado por isso. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes, Senhor, fazer alguma coisa, tenha compaixão e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Amém. O cerne ou versículo que quero tratar hoje com você é o versículo de número 23, que diz assim: E Jesus lhe disse: Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. O versículo que acabei de ler foi a resposta ou a frase dita pelo Senhor Jesus a um pai totalmente desesperado, sem esperança acerca do futuro e da vida do seu filho, que desde muito novo, desde a infância, ele era atormentado por espíritos malignos, por demônios, que queriam matá-lo, jogando esse menino na água e no fogo para destruí-lo. O texto que lemos diz que esse pai, esse homem preocupado, aflito, levou os seus discípulos, o seu filho aos discípulos,
que nada puderam fazer. Até então que ele foi até Jesus. E aí toda a história que vemos aqui. Mas existem pelo menos duas situações distintas aqui nessa história, que eu quero destacar para você e para mim. Primeiro, a gente percebe um pai aprisionado pela incredulidade causada pelos sofrimentos da vida. A primeira situação é essa. Jesus está lidando com um pai aprisionado pela incredulidade causada pelos sofrimentos da vida. É o que eu chamo de prisão existencial, ou prisões existenciais. Você sabia que existem muitas pessoas assim, que perderam a fé em Deus, fecharam o seu coração, tornaram-se incrédulos ao agir de Deus, ao amor de Deus, ficando-se insensíveis a essas coisas, diante de tantos sofrimentos da vida? Sim, um homem que passa por muitos sofrimentos, longe de Deus, ele corre o risco de ter um coração incrédulo. E quando digo isso com muito amor, porque eu sei que as lutas da vida, os sofrimentos de alguém distante do Senhor, ele se fecha para as coisas de Deus. E então ele não consegue mais experimentar isso. Não consegue mais ver o agir de Deus. E tudo que ele vê é o fim da história. Aqui está uma primeira situação. Está diante de Jesus um pai incrédulo, um pai sofrido, um homem marcado pelo sofrimento da vida, que lhe fechou o coração, que lhe trouxe angústia e lhe tornou prisioneiro existencial. E a segunda situação distinta aqui é de um filho prisioneiro da ação de demônios. O texto diz que desde moço, desde menino, aquele pai vem sofrendo com esse filho. Eu queria que você imaginasse por 2 minutos, pelo menos, como era o ambiente familiar, como era o relacionamento dentro daquela casa. Não havia paz. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu imagino aqui, que aquele pai, que aquela família não tinha muitos amigos. Porque quem gostaria de ser amigo de uma família assim, debaixo de uma ação maligna, de um filho sofrido e maligno? E então, diante dessas duas situações, que o Senhor Jesus, olhando para o pai, ouvindo a história desse pai, olhando para o coração desse pai, vai dizer o que está escrito no versículo de número 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. O que Jesus está nos ensinando? O que o Senhor Jesus estava ensinando a este homem, a este pai, para que pudesse experimentar uma mudança dos seus destinos, ou o seu futuro, das suas vidas? Quero repetir para que você entenda bem. O que Jesus estava dizendo a esse pai para que pudesse mudar o seu destino e o seu futuro? O que Jesus estava dizendo com essa frase? Tudo é possível àquele que crer. Há sim algumas lições profundas e preciosas que Jesus estava ensinando aquele pai, para que esse pai pudesse experimentar uma mudança dos seus destinos e do seu futuro, e do futuro da sua casa e também do seu filho. E são essas lições, a partir dessa fala de Jesus, diante desse enorme problema, humanamente falando, que eu quero dividir com você. O primeiro ensinamento, guarde isso, quando Jesus disse, tudo é possível àquele que crer. Jesus estava primeiro ensinando que crer precisa ser mais do que uma declaração verbal. Sim, irmãos, crer para experimentar um milagre, para experimentar uma transformação de vida, para experimentar uma transformação do futuro tão sombrio que estava determinado aqui, esse crer precisa ser mais do que uma declaração verbal. Porque uma declaração assim, isso é religiosidade aprendida. Jesus estava dizendo para ele,
que primeiro ele precisava crer no seu coração. Não bastava dizer da boca para fora que acreditava. Olha o que diz Mateus capítulo 15, versículo 8, diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que Jesus estava ensinando aquele pai. É isso que Jesus estava tratando com aquele pai. O crer para mudar o destino, para experimentar um milagre, ele precisa ser muito mais do que uma declaração verbal, do que palavras. Precisa ser algo de dentro da alma. Precisa ser algo que não seja só um momento de honrar com os lábios. Tenho certeza absoluta que se eu perguntar para você, ou se você perguntar para um amigo, você crê que Deus pode fazer qualquer coisa? Todas as pessoas vão dizer isso. Ah, eu creio. Eu creio que Deus tem poder para tudo. Todos vão dizer isso. Muito pouco, ou poucos dirão que não, mas a grande maioria esmagadora vai dizer que crê, que acredita. Por isso, se você quer experimentar um milagre, por isso, se você deseja que algo novo aconteça na sua vida, você precisa declarar a sua fé em Deus, crer de uma forma muito mais do que verbal, mas algo da sua alma. E aqui, a gente percebe Jesus primeiro tratando o coração daquele pai, para libertá-lo da sua incredulidade. Aqui está a primeira atitude daquele pai. Ele foi até Jesus e ouviu isso. Deixa eu ler para você. Olha o que diz o versículo 22, na parte final. Olha o que o pai vai dizer a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, Senhor, tenha compaixão e nos ajuda. Ele está diante de Jesus, ele conta a sua história e diz: Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa? Se o Senhor pode, nos ajude, por favor. É por isso que Jesus primeiro vai tratar da vida dele, dizendo: esse crer precisa ser mais do que uma declaração verbal. Jesus está trabalhando na vida daquele homem, porque aquele homem se aproxima de Jesus com dúvida: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Jesus vai tratar primeiro da libertação, do entendimento e do coração daquele homem ferido pelo sofrimento e pelas circunstâncias da vida. Então a primeira coisa que eu quero dividir com você nesse encontro é que crer precisa ser mais do que uma declaração verbal. Se você quer experimentar o milagre da transformação, torne as suas palavras atos diante do Senhor. Aquele homem chegou diante de Jesus, como disse, com dúvida: Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa? Hoje, existem muitas pessoas que ficam duvidando ou não crendo de um agir de Deus hoje. Creia até na Bíblia. Não, lá atrás Deus fazia. O Senhor fazia, mas hoje não. Mas existe uma segunda lição que eu quero tirar e aprender a partir dessa fala de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Crer é entender que só Jesus pode salvá-lo. Crer é entender que só Jesus pode salvá-lo. Por isso que Jesus olha para aquele homem e diz: tudo é possível àquele que crê. Crer é entender que só Jesus pode salvá-lo. Deixe-me ler para você. O versículo de número 24 diz assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Olha o que Jesus está fazendo na vida daquele homem. Aquele homem agora se aproxima de Jesus depois de ouvir Jesus dizendo: olha só, eu posso fazer sim, mas tudo é possível àquele que crê. Ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, me salva dessa incredulidade, me livra desse sentimento, porque crer para experimentar um milagre é crer, é entender que só Jesus pode salvá-lo. Aquele homem começa a entender que só Jesus poderia salvá-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não no seu próprio entendimento, ou em outras versões, e não na sua própria força. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Era isso que Jesus estava gerando no coração daquele homem. Ele precisava confiar em Jesus de todo o seu coração e não experimentar ou não confiar no seu próprio entendimento, na sua própria força. Sabe o que nos leva ao fracasso por vezes?
É que nós não confiamos plenamente, totalmente, de todo o nosso coração, no agir, no poder do Senhor. E aí nos afirmamos, nos alicerçamos no nosso próprio entendimento, na nossa própria força. Jesus está gerando um milagre na vida daquele pai, na vida daquela família e também na vida daquele filho. Crer é entender que só Jesus pode salvá-lo. Mas nós já estamos caminhando para o final. Mas existe uma terceira lição que eu aprendo aqui com essa fala de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Terceira lição que eu aprendo é que crer é ter a certeza que Jesus fará alguma coisa a seu favor. Sim, crer é ter a certeza que Jesus fará alguma coisa ao seu favor. Deixe-me ler o versículo 25 do capítulo de número 9 do Evangelho de Marcos, que diz assim: E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nunca mais nele. Crer é ter a certeza que Jesus vai fazer alguma coisa. Você crê assim? Que agora mesmo, enquanto nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, onde você possivelmente tem uma necessidade, você crê que nesse momento Deus está tramando, está elaborando algo para a sua vida, para te abençoar, que o milagre pode estar à porta da sua casa, da sua vida, uma transformação? Crer é isso, é ter a certeza que Jesus fará alguma coisa a meu favor. É aproximar-se dele com essa convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 6, na parte B, diz: Aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Olha que coisa interessante. Ao nos aproximarmos de Deus, ao nos aproximarmos de Jesus como esse Pai, nós precisamos crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Era isso que Jesus estava tratando no coração daquele homem. Crer é ter a certeza que eu farei alguma coisa por você. Jesus estava dizendo àquele homem, quando disse: tudo é possível àquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então, se você agora está se aproximando de Jesus, como está, creia que Ele é galardoador, Ele que abençoa, Ele que premia, Ele que cuida daqueles que o buscam, em nome de Jesus. E finalmente, quando Jesus disse para aquele homem: se tu podes crer, tudo é possível que crê, Jesus estava ensinando uma quarta lição para ele. Crer não é desistir da fé diante dos obstáculos da vida. Crer para experimentar milagres, para experimentar mudança da vida, é não desistir da fé diante dos obstáculos da vida. Está na Bíblia, pastor? Tá? Deixa-me ler para você o versículo de número 17 e 18. Diz assim: E um da multidão, respondendo, disse-lhe: Senhor, ou mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes. E vai se secando. Olha a parte final, que é a parte que nos interessa agora. E eu disse aos seus discípulos para que expulsasse, mas eles não puderam. Sabe o que está acontecendo aqui? Aquele pai levou o seu filho aos discípulos e pediu para que os discípulos orassem por ele, para que o expulsasse aquele demônio, para que mudasse o destino, o futuro daquele filho, daquele pai, daquela família. Mas os discípulos não puderam. E sabe o que eu aprendo aqui? Que crer é não desistir da fé diante dos obstáculos da vida. Aquele homem não desistiu. Ele não abriu mão do seu filho. Ele não abriu mão da libertação. Ele continuou firme. Ele agora está diante de Jesus. Querido, não desista da fé. Não desista dos teus planos. Não desista de buscar ao Senhor. Porque os obstáculos para que isso não aconteça são reais. Se existe um ser interessado que você desista, esse não é Deus. É o inimigo das nossas almas. Satanás quer que você desista da sua família, quer que você desista da sua igreja, quer que você desista dos planos de vida e de fé para você. Crer é não desistir da fé diante dos obstáculos da vida.
Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não se agradará dele. É isso que Deus tem para nós. Nós vivemos pela fé. Uma fé no Senhor. Uma fé viva. Uma fé poderosa. Jesus está libertando aquele pai. Está libertando aquele filho. E sabe como termina a história? Versículo de número 27 diz: mas Jesus, tomando pela mão, ergueu aquele moço, liberto, e ele se levantou. Uma vida inteira, desde a infância até a mocidade, uma família inteira sofrendo, um filho sob a ação de demônio, um pai incrédulo por causa do sofrimento da vida e pelo distanciamento de Deus. Agora é liberto, agora são salvos e restaurados. Sabe por quê? Primeiro, porque a sua fé, porque o crer precisa ser mais do que uma declaração verbal. Segundo, o crer é entender que só Jesus pode salvá-lo. Terceiro, crer é ter a certeza que Jesus fará algo a seu favor. E finalmente, crer é não desistir da fé em momento algum. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que o Senhor fale profundamente o seu coração. Eu quero orar por você e com você agora, para encerrarmos esse encontro aqui. E que você possa testemunhar do milagre, da libertação, de algo que você precisa deixar diante do Senhor. Da mudança, do futuro garantido que o Senhor tem para você. Eu quero orar agora. Querido Deus, em nome do teu Filho Jesus, é que mais uma vez eu me coloco diante do Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra, porque ela é bússola orientadora para nós. Ela é a verdade. Eu te peço que o teu Santo Espírito seja com todos agora que estão assistindo essa mensagem, participando desse culto, desse encontro com o Senhor, aprendendo com a palavra de Deus. Muda os destinos, liberta corações aprisionados por ressentimento, por dores, por mágoas. Todo sentimento de fracasso, de desistência seja retirado. E libera o teu poder de salvação e de vida. Em nome de Jesus, eu abençoo todos. E que a tua graça nos sustente com o teu poder. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. Queridos, por favor, se você puder, se inscreva no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar e a pregar a palavra do Senhor. Deixe um like e até o próximo encontro, assim querendo Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.